Normalmente, quando uma pessoa ela adoece e ela já foi diagnosticada que essa pessoa ela está doente, isso aconteceu porque antes apareceram alguns sintomas. Você vai ver a questão do Covid, por exemplo, quando é diagnosticado através do exame, você está com Covid. Antes começou a aparecer alguns sintomas, a garganta começou a arranhar, a pessoa ela começou a ficar fraca, febre. Depois desses sintomas, então vamos fazer a avaliação, confirmado, você está com Covid. A ansiedade, ela também tem alguns sintomas. Existem alguns sintomas da ansiedade que mostram qual o nível de ansiedade que a pessoa está. Se é um nível normal, que todo mundo tem, ou se é um nível sério, onde você precisa de um cuidado mais especial. Algumas coisas que são esses sintomas envolve algo que eu testemunhei que aconteceu comigo. É a perda do sono por vários dias consecutivos. Você não consegue dormir por vários dias consecutivos porque a sua mente não desliga. Isso é um sintoma. Você ficar sem dormir uma noite, normal. Agora, várias, isso é um sintoma. Um outro sintoma da ansiedade é a preocupação exagerada com os acontecimentos do amanhã. É a preocupação exagerada. Ai, meu Deus, como é que vai ser? E se isso daqui der errado? Como é que vai ficar minha família? E você depois pensa, e se essa outra coisa der errado? E você não para de pensar nisso. Você só fica pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã. Você acorda pensando no amanhã, você almoça pensando no amanhã, você vai dormir, você não dorme porque você está pensando no amanhã. Opa, é um sintoma de que alguma coisa está fugindo da normalidade. Um outro sintoma da ansiedade é a dificuldade de concentração. A pessoa não consegue se concentrar, a mente está tão acelerada que você não consegue resolver alguns problemas que exigem a sua concentração. Você não se concentra, você não foca, você fica completamente acelerado. Aí isso traz outros sintomas, como, por exemplo, perda de apetite. Traz outros sintomas, como dores nas articulações. Às vezes uma pessoa que está cheia de dor na articulação, isso é um problema emocional, que pode ser um problema de ansiedade. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que Deus foi me ensinando em um processo que eu mesmo enfrentei, eu precisei de enfrentar. E eu quero mostrar para você, nessa mensagem que nós vamos compartilhar hoje, um remédio que Deus traz de orientação na sua palavra para pessoas que estão passando por problemas sérios de ansiedade. Quantos querem saber qual é a prescrição de Deus, o remédio de Deus para a ansiedade? Diga aleluia. Vamos ver a Bíblia então. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 4. Vamos ler o texto que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa, eu vou repetir, não andem ansiosos por coisa. Então essa é a hora de você falar para o vizinho que está do seu lado, nada de ansiedade. Diga, não fique ansioso pelas contas desse mês, não fique ansioso pelos problemas em casa, não fique ansioso para o futuro,
Não fique ansioso com nada. Vamos continuar lendo? Vamos lá. Mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amém, gente? Bota a mão no coração. Pai, eu oro pedindo a manifestação da sua graça. Eu oro pedindo a porção dobrada do teu Espírito Santo, Pai, para que a minha vida seja um canal e um instrumento nas mãos do Senhor a transmitir a sua poderosa palavra. Faz com que o nome de Jesus seja glorificado nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Esse versículo 4 que nós repetimos aqui diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Essa é a orientação da palavra de Deus para aplicarmos todos os dias na nossa vida. A luta contra a ansiedade, como eu já disse aqui uma vez, ela é uma luta diária. Não é uma coisa que você diz, venci e está vencido e acabou. Todos os dias você precisa lutar. A orientação da palavra de Deus é: não ande ansioso. Mas talvez a pergunta que você está fazendo é: pastor, como é que é essa mágica? Como que eu faço para não ficar ansioso diante de tantas lutas que nos cercam no dia a dia? Como que eu faço para não ficar ansioso diante de tantas situações que eu tenho enfrentado na minha vida financeira, diante de tantas situações que eu tenho enfrentado na minha casa, no meu trabalho? Como que eu faço? A palavra de Deus é a resposta para isso hoje. Vamos ver aqui as orientações. Primeiro, se eu quero colocar em prática, se eu quero beber o remédio, tomar o remédio de Deus para não ficar ansioso, eu preciso colocar em prática a oração de se alegrar com as coisas que Deus tem me dado. O versículo 4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrem-se. Sabe, irmãos, essa questão de se alegrar no Senhor é uma decisão que nós precisamos tomar. A alegria minha depositada no Senhor, ela me fortalece para a jornada do dia. Neemias, em um momento muito difícil, ele disse para o povo, reuniu o povo: olha, a alegria do Senhor, a nossa força é. Alegrar-se no Senhor é nós colocarmos a nossa confiança em Deus e termos como base aquilo que nós temos e não aquilo que nós ainda não temos. Alegrar-se no Senhor é você focar nas coisas boas que o Senhor, Ele já te deu, que você já tem e que você desfruta, e não ficar pensando nas coisas que você ainda não tem. Alegrem-se no Senhor. Olha, você pode estar com falta de dinheiro, mas se você tem o Senhor, esse já é um grande motivo para você se alegrar.
Você pode estar passando uma luta no seu campo profissional, você está sem emprego, você está sem conseguir fazer negócios, porque você trabalha com negócio próprio. Mas se você não tem emprego e não consegue fazer negócios, e você tem o Senhor, já é motivo para você se alegrar. Alegrem-se no Senhor. Salmo de número 23, ele é o salmo que mostra a confiança em Deus, a alegria de ter Deus como aquele que é o provedor, que nos cuida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu já tenho o suprimento necessário para tudo. O Senhor é o meu pastor, e esse já é o maior de todos os motivos para eu me alegrar. Você pode dizer um amém sobre isso? Segundo a orientação de Deus para vencer a ansiedade, o versículo 5 diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu gosto da palavra utilizada na versão ARC, que ao invés de amabilidade diz equidade. Seja a equidade de vocês notória. O que significa equidade? A equidade significa justiça, comportamento correto. O que a palavra de Deus está nos orientando é: tenha um comportamento correto, tenha uma vida justa nessa terra, porque se você tiver uma vida justa e correta, você não tem o porquê se preocupar. Se você tem uma vida justa e correta, a ansiedade, ela não vai tomar conta do seu coração, da sua vida. Um dos motivos das pessoas ficarem ansiosas é uma série de preocupação com relação a o que as pessoas vão falar, ou o que as pessoas estão falando de mim, ou o que isso. Se você tem a convicção de que a sua vida é justa e correta, você não precisa temer nada e nem ninguém, porque o Senhor sabe quem você é. Então durma e descanse em paz. Agora, o segredo para isso é ter uma vida justa. Salmo de número 37, versículo 4 diz: confia no Senhor e faça o bem, então habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor e faça o que é certo. Uma pessoa que ela tem uma vida justa e ela faz o que é certo, ela dificilmente ela é dominada pela ansiedade. Ou ela foi dominada pela ansiedade por uma vida em que faz com que ela se preocupe de tantas coisas erradas que ela tem à sua volta, ou ela está ansiosa porque ela está com falta de confiança em Deus, de que Deus é o seu pastor e vai cuidar de você, e vai proteger você, e vai justificar você, e vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. Uma orientação importante: faça sempre o que é correto, mesmo que as pessoas à sua volta elas façam o que é errado. Faça sempre o correto, mesmo que as coisas erradas estejam acontecendo à sua volta, porque isso sela você como justo, como alguém em que a sua equidade é notória pelos outros. Ainda que alguém fale alguma coisa de você, as pessoas sabem quem você é, porque a sua equidade ela é notória. Deus sabe quem você é, porque a sua equidade é notória. Você pode dizer um amém sobre isso? Terceira orientação para vencer a ansiedade, orientação da palavra de Deus. O versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus.
Irmão, se eu quero vencer a ansiedade, me proteger da ansiedade, eu preciso orar, apresentando a Deus a minha necessidade. Orar, pedindo para Deus ajuda para a área onde eu estou enfrentando uma luta, onde eu estou enfrentando uma dificuldade. Se você não desabafar diante de Deus, você possivelmente vai guardar tudo isso dentro de você e isso vai te fazer mal, ou você possivelmente vai desabafar e contar para alguém que pode, ao invés de te ajudar, te atrapalhar. E aqui eu vou entrar num parêntese aqui, que eu quero alertar todos os irmãos. Preste atenção. Quando você vai procurar um profissional na área emocional, seja um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, uma das que ele vai utilizar para te tratar é de fazer perguntas. Para quê? Para que você possa colocar para fora, para que você possa falar. E depois de tudo isso, então ele vem ali com algumas ferramentas para ir tratando isso em você. Isso é muito bom e funciona. Agora, pensa se nós não podemos fazer isso diante do próprio Deus. Pensa se nós não podemos chegar diante de Deus e desabafar tudo para Deus, abrir o nosso coração e falar, botar tudo para fora. Fala para o seu vizinho, coloca tudo para fora quando você chegar em casa. Tranca lá no quarto e coloca tudo para fora. Pastor, um profissional nessa área pode me ajudar? Se eu não estou conseguindo colocar para fora sozinho, então eu preciso de alguém para me catucar. Se você consegue colocar para fora sozinho, isso daí vai te fazer muito bem. Agora, não, eu não consigo, tem um nó aqui. Aí existem maneiras e pessoas que estudaram para isso conseguem cutucar você para você colocar para fora. E agora vem aqui o parênteses que eu quero reforçar. Só que você não pode cair na mão de pessoas que não conhecem a Deus. Porque senão, você cai na mão de pessoas que não conhecem a Deus e quando você começa a colocar para fora, ela vem com tratamentos que vão afastar você de Deus ao invés de aproximar você de Deus. E é aí que está o perigo. É aí que é um grande perigo. Então a orientação é: aproxime-se do Senhor. Salmo 37, versículo de número 4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Coloque-se diante de Deus. Coloque tudo o que você está sentindo diante do Senhor. Em muitos e muitos momentos em minha vida eu chego diante de Deus e eu coloco tudo. Sabe, é você desabafar e você se soltar diante do Senhor, colocando tudo que está preso. E às vezes você chora e chora e chora e chora e você está fazendo isso tudo diante do Senhor. Olha como que é um alívio para a nossa vida. Quantos aqui que choram diante do Senhor? Olha, isso daqui é um alívio, irmão. É você chegar diante do Senhor e colocar tudo para Ele, sabe, e abrir seu coração, rasgar a sua alma diante do Senhor. Algumas pessoas, elas rasgam a sua alma diante de outras pessoas, mas não conseguem rasgar a sua alma diante do Senhor. Rasgue sua alma diante do Senhor. Abra tudo que você está no seu coração e peça ajuda para Deus. Peça ajuda para o Senhor. Eu ouvi há um tempo atrás a história de um adolescente, um jovem de 14 anos, 15 anos. Ele estava trabalhando, cortando lenha para alimentar o fogão a lenha da sua casa. E ele trabalhava pela manhã cedo, começava a cortar ali os tocos de árvore para preparar o almoço da família, dá para sua mãe para preparar. Um dia ele está lá cortando e batendo, e quando o pai chegou do trabalho por volta das 3, 4 horas da tarde, viu ainda o menino cortando toco, todo sujo, todo suado, e ele está lá e se acabando, tentando bater lá num toco, e o pai falou: meu filho, o que está acontecendo aí? E o filho falou: pai, é porque eu não estou conseguindo arrancar esse toco, atrasou tudo lá em casa no almoço, eu estou desde cedo aqui, eu estou colocando tudo que eu tenho de disposição, mas eu não consigo tirar esse toco. E o pai virou para o filho e falou assim: meu filho, você sabe por que você não tirou esse toco? Porque você ainda não colocou toda a sua força.
E o menino ficou revoltado: o quê? Como assim, pai? Eu não coloquei toda a minha força. Olha como é que eu estou aqui suado, todo sujo, rasgado, desde cedo aqui, eu estou dando toda a minha força. Como que o senhor disse que eu não estou dando a minha força? E o pai falou: meu filho, você não está colocando toda a sua força. Como que é então, pai, eu colocar toda a minha força? E aí o pai falou: colocar toda a sua força é você pedir a minha ajuda, porque quando eu for aí te ajudar como teu pai, você colocou toda a sua força. Posso te contar uma coisa? Existem pessoas de que estão rasgadas por dentro emocionalmente, estão sujas e cansadas, trabalhando e trabalhando e trabalhando, e não estão conseguindo ver resultados de melhora. E sabe por que não estão conseguindo ver resultados de melhora? Porque não estão contando com a ajuda do Pai, não estão pedindo ajuda para o Pai. Peça ajuda para o Pai. Já pediu ajuda para trocentos milhões de pessoas, mas experimente chegar diante de Deus e você pedir para Deus a sua ajuda. Fazer uma terapia com Deus todos os dias pela manhã e falar: Deus está aqui, é isso. Deus, escreve. Olha, eu muitas e muitas vezes na minha vida eu escrevo as minhas orações para Deus. Eu não sei se acontece com você, mas tem dia que a pressão está tão violenta que você tenta falar, mas dá um nó aqui, e você fala: eu não sei nem por onde, não sei nem o que eu vou falar. Quem aqui já passou por situação assim? Então, quando a gente está com situação assim, a gente escreve. Quando você vai olhar os salmos de Davi, são orações escritas. Escreve. Tem hora que você não consegue falar, escreve. E eu tenho muitas orações escritas. Eu tenho muita coisa que eu desabafei para Deus escrevendo. Isso nos faz muito bem e nos alivia de todo problema e pressão da ansiedade. Vamos ver aqui outra coisa que a palavra de Deus orienta. Se eu quero viver cura da ansiedade, protegido da ansiedade, eu preciso sair do controle. Quando eu apresento a minha oração para Deus, eu preciso apresentar para Deus e sair do controle. Quando nós olhamos o ensinamento da Bíblia que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Então, entregar o meu caminho para o Senhor e confiar nele é eu entregar e sair do controle. Fala para o seu vizinho: sai do controle, irmão, sai. Aproveita e diga para ele: você está estragando tudo. Fala: você está estragando tudo, sai do controle. Viver livre da ansiedade é sair do controle. Nós precisamos renunciar o controle. Essa é a melhor maneira de nós nos livrarmos da ansiedade. Renunciar, dizer: eu não estou no controle. Eu não estou. Há um tempo atrás, quando eu estava nessa luta contra a ansiedade, eu queria controlar muitas coisas que envolvia a minha vida. Ministério, família, questões dos treinamentos fora, financeiro. Eu quero estar no controle. Sabe o que eu aprendi? Que todas as vezes que eu quero estar no controle, o meu nível de ansiedade foge do nível normal e natural. Então, o que nós precisamos fazer? Que eu decidi para a minha vida: eu saí do controle, eu não estou do controle. Eu vou viver cada dia de uma vez, é cada momento. Mas e como é que vai ser ano que vem? E como é que vai ser no mês de novembro desse ano? E como é que vai ser daqui a 3? E como é que... Sai do controle, irmão. Sai do controle e decida viver cada dia de uma vez. É o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem cuidado de você. E a prova é de que muitas lutas que você já passou
que você achava de que aquilo iria acabar e destruir com você. Você passou por aquela luta, você está de pé, você recebeu vitória, você recebeu livramento. O Senhor cuidou de você e Ele vai continuar cuidando. Então você querer ficar no controle é um desgaste desnecessário. Saiu do controle. Sair do controle é aplicar o princípio da troca do jogador. Quando o time de futebol vai fazer uma substituição, o juiz vai lá, aproveitou que a bola saiu, então um juiz auxiliar levanta a plaquinha e ele diz: vai mudar o número 7 e entrar o número 8. Aí o número 7, o número 8 só pode entrar depois que o número 7 sair totalmente de campo. Se não sair de campo, o outro jogador não entra. A mesma coisa é o agir de Deus na nossa vida. Deus vai entrar no controle na hora que você sair e confiar tudo totalmente nas mãos dele. Confia totalmente nas mãos dele. A hora que você sai de campo, Deus começa a entrar. Bom, eu lembro de quando Jesus estava dormindo no barco e os discípulos, eles começam a ficar desesperados porque eles se deparam com uma tempestade. Quem lembra aqui dessa história, desse fato? Quando Jesus está dormindo e os discípulos se deparam com a tempestade, eles começam a ficar desesperados. E eles vão ali: mestre, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? O que Jesus fala para eles? Homens de pouca fé. Então Jesus, com uma palavra, ele diz para a tempestade assim: aquieta-te. E a tempestade aquieta-te. Olha, talvez a tempestade, ela está vindo para deixar o seu coração atribulado, ansioso. A tempestade está vindo para deixar o seu coração cheio de preocupações. E você está olhando: mas será que Deus não está vendo? Escute, Deus está vendo e continua no controle. É apenas uma palavra que Ele vai dar e tudo vai se acalmar. E tudo vai ser colocado em ordem. Então sejam homens e mulheres que tenham fé e acreditem no agir sobrenatural de Deus. Pastor, Jesus está dormindo? Não está. Ele continua no controle. Ele só está experimentando o nosso nível de fé. Outra orientação que vem de Deus para nós podermos nos livrar da ansiedade. O versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Diga aleluia. Sabe qual é a orientação de Deus para nós livrarmos a nossa mente da ansiedade? Inunde os seus pensamentos de coisas boas. Coloque na sua mente coisas boas. Pense a respeito de coisas nobres, pense a respeito de coisas que são verdadeiras, e elimine dos seus pensamentos as mentiras de Satanás, os dardos inflamados do maligno. Elimine da sua mente todo pensamento que te esfria e te desanima. Elimine isso. É preciso eliminar. A mente, ela ou vai estar cheia de Deus ou cheia de preocupações. Não tem como a minha mente estar cheia de Deus e cheia de preocupação ao mesmo tempo. A minha mente precisa estar cheia de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloque bons pensamentos, rumine na sua mente bons pensamentos. Quando a palavra de Deus
orienta Josué: Josué, medita na lei do Senhor de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas e você possa ser bem sucedido e prosperar em todos os seus caminhos. A palavra de Deus está dizendo: bote a palavra de Deus em sua mente, Josué. Deus está dizendo: Josué, coloque a sua mente ruminando as coisas de Deus. Aí talvez você fala: pastor, como é que eu faço para meditar na palavra de Deus de dia e de noite? Eu não consigo. Como é que é esse negócio de meditar? Meditar na palavra de Deus é você ficar repetindo os pensamentos que contém como escrito na verdade da palavra de Deus. É você ficar ali, repetir aquilo. Salmo 23, Salmo 91, Deuteronômio 28, Romanos 8. É você ficar repetindo isso. Algumas pessoas, elas sabem ruminar o pensamento que as deixa ansiosos, mas elas não sabem ruminar os pensamentos que alimentam e fortalecem a sua fé. Se você sabe ficar pensando constantemente naquilo que você tem que resolver amanhã, se você sabe ficar pensando constantemente nas coisas, como vai ser no futuro, e a sua mente ficar trabalhando nisso, você sabe meditar. Só que você está meditando do lado errado. Você está meditando no conteúdo errado. Você precisa meditar nas verdades da palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é poderoso para realizar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. O inimigo pode se levantar contra mim, mas Deus vai se manifestar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É você ruminar isso, é você dirigir pensando nisso, é você dormir pensando nisso, é você almoçar pensando nisso, é você caminhar com a palavra de Deus na sua mente, irmão. Então você vai se alimentando dessas coisas. E a outra orientação que vem de Deus para nós nos livrarmos da ansiedade está no versículo de número 9, que diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com Olha, irmão, a paz de Deus, quando ela vem de encontro ao nosso coração, ela alivia a ansiedade. Quando você recebe a paz de Deus, é por isso que existe um texto que diz que a paz que excede a todo entendimento humano, ela esteja sobre o vosso coração. Essa paz que excede a todo entendimento humano é aquela que as pessoas não conseguem explicar. Como pode a pessoa estar sem emprego, a pessoa está com uma luta violenta em casa, essa pessoa está enfrentando batalha no casamento, essa pessoa está enfrentando batalha em todas as áreas e ela continuar assim? É a paz que excede a todo entendimento humano. Então essa paz que excede o entendimento humano, essa paz que vem de Deus, para ela estar dentro de nós, nós precisamos colocar em prática as coisas boas que nós aprendemos de Deus. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos de Deus, nós somos tomados pela paz de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Olha, você quer aliviar o seu coração da ansiedade? Coloque em prática tudo que Deus tem direcionado você a fazer na obra dele. Coloque em prática. Quando você se ocupa trabalhando para Deus, você se alivia das preocupações a respeito do futuro. Quando você se ocupa servindo em alguma área da igreja, você tira o seu pensamento dos problemas que você tem que resolver amanhã. Quantas vezes que pessoas que estão aqui, elas conseguiram se livrar da ansiedade porque começaram a servir?
começaram a se colocar à disposição para ajudar em alguma área, ajudar a trabalhar com a criança, ajudar a trabalhar na central, ajudar a trabalhar no estacionamento, ajudar no seu líder de célula. Ela tira o seu pensamento das coisas que trazem para ela peso e problema e a levam à ansiedade. Ela ocupa a sua mente colocando em prática coisas que abençoam o reino de Deus. Aí quando você coloca em prática, você recebe a paz que vem do Senhor. Sabe, João 14, versículo de número 27. Jesus disse para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Eu vou repetir: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Filipenses 4:7, pois a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É essa paz que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa manhã, é essa paz que eu quero ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família, que toda pressão, toda opressão que o inimigo esteja tentando levar sobre você por causa dos problemas, em o nome de Jesus, saia do seu coração nessa manhã, em o nome de Jesus, saia da sua mente nessa manhã, e que repouse sobre ti o Espírito do Senhor, que lhes traz paz, que nos proporciona paz, que esse Espírito esteja sobre a vossa vida nessa hora. Amém e amém e amém. Você pode dar um glória a Deus? Eu quero concluir dizendo, irmãos, de que a Bíblia, ela está cheia de orientações para nós podermos superar e vencer a ansiedade. Nós podemos buscar a orientação de como vencer a ansiedade na palavra de Deus. Agora pensa só comigo, quantas vezes pessoas ansiosas foram lá no YouTube e falaram assim, ó, como vencer a ansiedade? Como ser curado da insônia? Mas elas nunca foram na Bíblia. O que Deus está falando disso para mim? Qual é a orientação de Deus para eu aplicar isso? Porque tudo que você vê que as pessoas elas falam, de alguma maneira, essas pessoas, elas aprenderam isso na palavra do próprio Deus. Deus tem a orientação que nós precisamos para nós superarmos e vencermos na nossa vida a ansiedade.